quem está aqui. Em primeiro lugar, nós estamos em nome de Jesus, né? Nós estamos aqui autorizados por Deus, não para tomar espaço, mas para somar com os irmãos, somar com as igrejas que já estão instaladas neste lugar. E o nosso propósito é contribuir, contribuir pregando o Evangelho. A Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, há espaço para todos. A obra não é nossa, a obra é de Deus. Nós apenas trabalhamos na seara do Senhor. Cada um contribuindo com a sua parte. Cada um fazendo a sua parte, tudo para o reino de Deus. Nós também estamos aqui nessa comunidade e nesse local com o pastor Wilson, sua esposa. Nós estamos em nome da Igreja Batista em Missões. Nós pertencemos à Convenção Batista do Amazonas, que pertence à Convenção Batista Brasileira, e nós estamos aqui com esse objetivo, de apoiá-los, de ajudá-los, os irmãos nos conhecer a igreja a qual eles pertencem, e estamos aqui apoiando nesse trabalho, sabendo que Deus tem algo a realizar. Com certeza Deus tem algo a realizar. A primeira vez que o irmão veio aqui, ele não teve dúvida de que era aqui que Deus queria que ele iniciasse o trabalho, como ele tem falado para mim particularmente. Aqui é o princípio de um trabalho missionário que Deus quer realizar através deles. E cabe a nós, a igreja local, apoiá-los naquilo que nós pudermos apoiar, e crendo sim que Deus há de realizar a obra dele na vida das pessoas. Na vida, a obra de Deus é na vida, não é aqui na construção, mas sim em vidas salvas, vidas transformadas, famílias sendo restauradas, pessoas sendo libertas. Isso é essa obra que Deus quer fazer neste lugar, onde Ele envia os seus servos para fazer aquilo que Ele determinou. Tá bom, irmãos? Então vamos compartilhar em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Do verso 1 a 12. Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 12, diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz um bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas as alparcas não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus bendito, estamos todos diante da Tua presença para ouvir a Tua palavra, Pai.
Pedimos que o Senhor fale conosco. Pedimos que a Tua Palavra avive a nossa vida, Pai. Que a Tua Palavra alimente a nossa alma, o nosso espírito, Deus, e que a nossa fé seja acrescentada com a porção da Tua Palavra que ouviremos nessa noite, Pai. Ó Deus bendito, toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amados irmãos, o tema da mensagem que nós podemos escolher é a mensagem de João Batista. João Batista, ele pregava uma mensagem de arrependimento. Uma mensagem que tem que ser atual. João Batista, ele pregava o arrependimento mediante a confissão de pecados. Israel estava longe do Senhor. No tempo que João apareceu, não havia profeta, o povo estava pelo menos aí 400 anos sem ouvir profeta algum anunciar a mensagem de Deus a eles. E João Batista aparece no deserto cumprindo a profecia do profeta Isaías, que profetizava que haveria alguém que prepararia o caminho do Senhor no deserto. Né? E esse alguém era o próprio João Batista, e pregava que o reino de Deus estava presente e que era necessário para que as pessoas pudessem herdar o reino de Deus, era necessário que, em primeiro lugar, eles se arrependessem dos seus pecados, porque eles andavam distante do Senhor muito tempo, sem profeta algum. É claro que sempre Deus ele deixou o seu remanescente, sempre teve aquele povo, por menor que seja, por menor número que seja, um povo que sempre permaneceu fiel ao Senhor. Mas a intenção do Senhor é salvar a humanidade, é salvar o homem perdido. E por falta disso, nesse tempo surgiu muitas seitas, muitas heresias se levantaram, muitos se distanciaram de Deus, e agora aparece um profeta verdadeiro, um profeta que anuncia que o reino de Deus está presente na pessoa do Filho de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, a qual eles não conheciam. Até então, Jesus ele vivia no anonimato, ele ainda vivia uma vida comum. Nós sabemos que nesse período em que João pregava, ele pregava que o reino de Deus estava presente, que esse reino era representado por Jesus Cristo, aquele que era o Filho de Deus, aquele que era o Deus encarnado, aquele que a lei e os profetas anunciavam, e que era necessário que, para você herdar o reino de Deus através da mensagem do próprio Filho que estava presente, e era necessário que se arrependesse. Então, João Batista, ele pregava essa mensagem dura, mensagem verdadeira, uma mensagem atual, a qual nós nunca, irmãos, podemos esquecer. Por mais que ouvimos o Evangelho hoje pelas redes sociais, o Evangelho está divulgado, né? Está sendo espalhado, mas muitos estão esquecendo de pregar que é necessário que se arrependa verdadeiramente para viver, para herdar o reino de Deus. Muitos acham que só participar de uma comunidade cristã e não viver uma vida de arrependimento, ela já é uma participante do reino de Deus. Não, irmãos. É necessário primeiro que confesse Jesus. Nós vemos aqui, ou seja, que confesse os seus pecados a Jesus. E João, ele tinha a sua característica. Era um homem comum. Segundo os
os historiadores, segundo os estudiosos da Bíblia, ele fazia parte, provavelmente, da seita dos essênios. Eram pessoas que viviam isoladas da comunidade, eles viviam no campo, viviam, no caso, João Batista, ele estava ali na região do deserto pregando. Né? A característica dele, ele era um homem comum, um homem simples, que o próprio Senhor Jesus, testemunhando dele, ele disse: o que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido ricamente? Né? Não, ele está testemunhando que dentro da simplicidade, aí ele testemunha que não há homem nascido da mulher maior do que o João Batista. Né? Ou seja, está dando a João a autoridade de um profeta enviado por ele. Se vestia de pelo de camelo e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem, um profeta destemido, comprometido com o Evangelho, com o Senhor, com a mensagem a qual ele foi proposta por Deus de enviar. Então essa era a característica não só da mensagem de João Batista, mas também da sua aparência. Né? E ele pregava o arrependimento: arrependei-vos, porque o reino de Deus está presente. Jesus, o Salvador, está presente e vocês precisam se arrepender. E a Bíblia diz que não só Jerusalém, mas todas as cidades ali adjacentes ao Jordão vinham ouvir aquele simples homem que trazia uma mensagem poderosa, uma mensagem que transformava a sua vida. E só podia ser batizado aqueles que confessavam seus pecados, que se arrependiam verdadeiramente. E a Bíblia diz que eles vinham ao batismo de João, a multidão. Ele atraiu a multidão, ele foi quem preparou o caminho para o Senhor. Como eu falei anteriormente, Jesus Cristo ele ainda não era conhecido. Ele ainda não... Os irmãos estão lembrados que quando houve uma festa em Jerusalém, os seus irmãos ainda não criam nele. Os próprios irmãos de Jesus Cristo ainda não criam. Né? Nós lendo a Bíblia, nós sabemos que posteriormente eles creram em Jesus e receberam a salvação. Não era pelo fato deles serem irmãos de Jesus que eles eram salvos e que eles acreditavam no Evangelho. E eles falaram para Jesus: olha, sai daqui do nosso meio. Tu quer se aparecer? Vá à festa, né? Que era a festa em Jerusalém, que era a festa da Páscoa. E Jesus falou: o meu tempo ainda não é chegado. Né? Ainda Jesus esperou o tempo certo para ele se manifestar ao mundo, para se manifestar às pessoas e confirmar tudo aquilo que João Batista falou dele. Né? Então, Jesus se manifestou. Jesus, em uma das ocasiões do batismo de João Batista, ele sempre anunciava que o reino de Deus estava presente e agora ele está vendo. Ele diz: eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar me disse: aquele a qual vires, vi o Espírito sobre ele, né? Esse é o que batiza com o Espírito Santo. E João testificou, disse: eu vi. Né? Ou seja, irmão, uma coisa que nós podemos aprender, nós pastores, líderes, qualquer um de nós, que nós devemos saber o nosso limite, nós devemos saber qual é a nossa missão, até onde nós podemos ir, porque João sabia perfeitamente isso. Ele sabia até onde ele tinha que ir. Né? Muitos o tinham como Cristo, muitos tinham ele como Moisés ou como Elias do Antigo Testamento. Ele falou: olha, eu não sou nenhum desses. Eu sou a voz do que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Né? A minha missão é anunciar o Filho, é preparar o caminho para que quando Cristo se manifestar, apenas eu apresente esses que creram nele
a ele, é esse que vocês devem seguir. Não é isso? Não foi isso que aconteceu? Quando Jesus se manifestou e João o apresentou às pessoas e disse, olha, é isso aí que vocês têm que seguir. Os próprios discípulos de João, né, os dois primeiros discípulos de João, André e Pedro, né, foi primeiro André, depois foi Pedro, né, o irmão dele. Olha, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Depois dele ser batizado, né, e eles foram seguir a Jesus. É esse que vocês devem seguir. Importa que ele cresça. Muitos vieram até João e falaram, olha Senhor, aquele a quem tu testemunhava dele, muita gente está seguindo ele. O que João falou? Importa que ele cresça e eu diminua. Ele é o noivo, eu sou o amigo do noivo. Né? Então, é ter essa convicção do que Deus tem para nós. João tinha isso, tinha essa convicção do limite dele, que a missão dele era anunciar Jesus Cristo. Então, ele pregava o arrependimento, muitos vinham ao seu batismo, ouvir, né, ver, e criam, irmãos. Criam. Aqueles que criam na mensagem de João, que não falava de si mesmo, mas falava de Jesus Cristo, se arrependiam, confessavam, primeiramente, se arrependiam, confessavam os seus pecados e eram batizados. Né? O batismo, ele não tem poder de limpar, né? É apenas um símbolo da purificação ou do perdão, da remissão dos nossos pecados. Porque o que vai perdoar? É o sangue de Jesus que vai limpar. É Jesus através do seu sangue, do seu sacrifício. Né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o batismo que tira o pecado, mas sim o sacrifício de Jesus na cruz que foi o sacrifício vicário de Jesus para limpar os nossos pecados. E ele prega aqui o arrependimento, que se não se arrepender, o juízo de Deus estava posto sobre a vida daqueles que queriam viver no pecado. Né? Na ocasião do batismo, eu imagino que ele estava aqui embaixo no rio, né? Que o rio nunca vai estar em cima, e ele viu, a Bíblia diz que vieram muitos dos fariseus e saduceus ao seu batismo perguntar quem era ele. As autoridades queriam saber quem era João. Eles temiam João, porque eles achavam João um profeta. Eles achavam que João, eles não tinham dúvida de que ele era um homem de Deus. A dúvida deles era saber quem ele era, né? Quem ele era. Então, e João falou, olha, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou Moisés, eu sou aquele a qual Isaías falou. E João falou, raça de víboras, né? Para esses que se achavam dignos do reino de Deus. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. O judeu, e principalmente essa classe religiosa, os fariseus, eles eram doutores da lei. Os saduceus também, eles eram doutores da lei. A diferença ali era de doutrinária em relação a alguns pontos doutrinários. Mas eles eram estudiosos da lei, eles eram descendentes de Abraão e se orgulhavam disso, mas a vida deles não condizia com os ensinamentos do Senhor. Só pertencer a uma classe religiosa, isso não nos dá o direito de entrar no reino de Deus. E João falou, olha, se vocês não se arrependerem, o juízo de Deus está sobre vocês. Vocês não vão ser salvos. Quem vos induziu, quem enganou vocês, quem foi que iludiu vocês que por vocês serem descendentes de Abraão, vocês estão salvos? O que faz ser, o que identifica o homem é os frutos. A árvore se conhece pelos frutos, né, irmãos? As pessoas aí fora, aqui todos nós praticamente, eu acredito que todos somos crentes. O que vai identificar que nós somos crentes verdadeiros não é a nossa aparência física, né? Não é o exterior,
mas é o interior, é o testemunho, é os frutos que as pessoas vão ver, né? E vão dizer, realmente aquele ali é um crente verdadeiro. É verdade. E mais do que nunca nós precisamos testemunhar. Ele diz, o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz o fruto é cortada. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Ele tem na sua mão a pá e limpará toda a ira. Colherá o fruto para o celeiro e a palha queimará com fogo que nunca se apagará. Juízo eterno. O machado que está posto à raiz das árvores é o juízo de Deus na vida daqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Daqueles que até se acham dignos do reino de Deus, por pertencerem a uma classe, por se acharem religiosos, por se acharem inteligentes, né? Por ter algum conhecimento sobre Deus, mas se não viver uma vida digna de arrependimento, não vai entrar no reino de Deus. A palavra de Deus nos mostra isso. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz um bom fruto é cortada e lançada no fogo. Quem vai fazer essa colheita? É o Senhor. No dia da vinda dele, né, através dos anjos, olha, o trigo, né, que vai para o celeiro, a palha, que é o joio, né, que é misturado, está misturado no meio do trigo, junto com os ímpios, digamos assim, aqueles que estão na igreja, que ainda não se arrependeram verdadeiramente, foram batizados, levantaram a mão, participam da igreja, mas ainda não se arrependeram verdadeiramente. Então, o machado está posto à raiz das árvores. E ele é quem vai fazer a colheita. Quando essa questão lá da separação, né, do trigo e do joio, quando quiseram separar, Senhor, os discípulos falaram, quer que a gente separe lá? O inimigo semeou o joio no meio do trigo, né? E ele falou, não faça isso porque é arriscado vocês arrancarem o trigo também. Deixa que no dia do juízo, né? No dia da colheita, que é o dia do juízo, vai haver a separação. Para que porventura não arranque o trigo do meio do joio. Né? Então, amados, é necessário para nós cristãos que precisamos refletir também sobre isso. É frutos, é testemunho, não é palavra, não é aparência, né? Não é pertencer à denominação batista ou a outra denominação, não. É pertencer a Cristo e a viver com Cristo. Né? É isso que nos vai dar a garantia, né, de viver no reino de Deus. É claro, nós temos o selo de Deus, que é o Espírito Santo que habita em nós. E devemos preservar essa presença de Deus em nossas vidas. Amém? Então que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a todos nós, que possamos meditar nessa palavra. Todos nós podemos anunciar o Evangelho e não se esquecer, irmãos, de pregar esse Evangelho autêntico. Arrependimento, pecado, né? Ou seja, contra o pecado. O pecado separa o homem de Deus. O pecado desagrada a Deus. O pecado maltrata o homem. E é desse poder que o homem tem que ser liberto. Somente com o poder do Espírito Santo na nossa vida é que nós vencemos o pecado. Amém. Então Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor, sua esposa, a irmã, as crianças que estão aqui. Amanhã estaremos novamente, tá bom? Estaremos novamente reunidos para cultuar a Deus. Vamos, convide, né? Convide outras pessoas, né? Para vir ouvir a palavra de Deus aqui conosco, para nos conhecer e ver que o casal não estão sozinhos, né? Não estão sozinhos e eles têm, como é que eu posso dizer, esse apoio da Igreja Batista em Missões, né? Da igreja a qual eles pertencem, e estamos aqui para ajudá-los e pretendemos vir outras vezes, já está
já vai estar agendado. Já falei para o pastor Wilson que provavelmente a gente não vai vir mais esse ano coletivamente, porque a pandemia dificultou, era para a gente vir antes, tem gastos, mas já vamos deixar agendado para ano que vem. Nós, a igreja toda, acertou, né? Esse acertou com alegria, né? A igreja tomou essa decisão com alegria de vir aqui 3 vezes ao ano fazer um trabalho aqui de apoio, de visita, de evangelização, né? Para a gente aqui dar uma força para a comunidade e para o casal também nesse trabalho. E Deus vai levantar pessoas aqui. Deus vai levantar pessoas aqui para ajudá-los. Vai salvar. A obra é de Deus. Né? Deus vai capacitar para ajudá-los. Né? Vamos continuar com o apoio, mas Deus vai levantar obreiros, vai levantar alguém para cantar, para tocar, para trabalhar, ajudar a irmã a trabalhar com crianças, enfim. Tudo isso dentro do tempo de Deus. Né? Nós temos certeza disso. Apenas estamos querendo estar com os ouvidos atentos à voz de Deus.